Olá, gente. Professora Carminha que está falando. Estou com muita saudade de todos vocês. Hoje nós vamos ter uma aulinha um pouquinho diferente do que nós estávamos acostumados. Porém, esta aula vai, acho que atender às necessidades atuais de vocês, que seria de ter uma pessoa explicando o conteúdo, falando o conteúdo. Então, mesmo que ao final dessa apresentação eu não consiga mostrar tudo que eu precisava para vocês, eu gostaria que depois vocês entrassem em contato, né? Mas assim, fizessem perguntas, mas isso vai ficar disponível para que vocês vejam quantas vezes forem necessárias, para que vocês discutam entre vocês, né? É um apoio ao material que vocês estão recebendo, ao material que vocês já têm. Então, antes de tudo, antes até de começarmos a aula, né, eu gostaria de falar para vocês que eu estou com saudades, espero imensamente que vocês estejam bem. E que em breve tudo isso passe, que nós estejamos juntos e que a gente consiga trocar energias, né, e poder olhar um no olho do outro e poder sentir o que o outro está sentindo, embora eu esteja aqui longe, mas meu pensamento está o tempo todo com vocês, né? Bom, então, o que a gente vai tratar nesta aula? A gente vai tratar de substâncias puras e misturas. E como o nome fala, né, é exatamente como em português, uma coisa que é pura não é misturada. E o que é misturado não é puro, né? Então é exatamente a mesma coisa, só que a gente vai tratar isso quimicamente, na química geral. E depois, quando a gente entender sobre misturas, a gente vai trabalhar um pouquinho separação de misturas. Então vamos lá. Substâncias puras. O que é uma substância pura? É aquela substância que é formada por um único tipo de molécula. Então vamos supor que vocês tenham um copo com água. Então a gente vai chamar o copo que contém a água e a água que está contida no copo, a gente vai chamar todo esse conjunto de sistema. Então, nessa água, se eu tivesse apenas moléculas H2O, não tivesse sais minerais, cloro, né, nada, eu iria falar que ela era uma substância pura. Mas, em geral, não é assim que acontece, né? Então, vamos supor que num copo eu tenho apenas moléculas de H2O, ou seja, somente um único tipo de molécula. Então, isso eu chamo de substância pura. Essas substâncias puras, elas podem ser divididas em duas categorias, simples e compostas. Quando é que elas são simples? Quando as moléculas que compõem aquela substância, elas só têm um átomo. Por exemplo, O2. As moléculas de O2 só têm um tipo de átomo, oxigênio. Nitrogênio, N2. Na molécula de nitrogênio, do gás nitrogênio, eu só tenho átomos de nitrogênio. Ozônio, O3. Na molécula de ozônio, eu só tenho um tipo de átomo, oxigênio. Então, a gente está vendo aqui, ó, nessa primeira janela aqui que está ligada ao simples, né? Nós temos 5 moléculas compondo um sistema, mas todas as moléculas com o mesmo átomo. Então, eu posso dizer que essa é uma substância pura, porque eu só tenho moléculas do mesmo tipo, e além delas serem puras, elas são simples, porque só tem um tipo de átomo, que é o diferente de composto. Composto, eu também vou ter somente um tipo de molécula, mas essas moléculas vão ser compostas por átomos diferentes. Por exemplo, CO2. Se nesse sistema eu tivesse somente gás carbônico, eu saberia que seriam moléculas com carbono e oxigênio. 2 átomos de oxigênio e um átomo de carbono. Por exemplo, nesse sistema que está ligado a compostas aqui, eu tenho 4 moléculas de água
E a água a gente sabe que é composta por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, substância pura, formadas por um único tipo de molécula. Se essas moléculas só tiverem um tipo de átomo, substância simples. Se essas moléculas tiverem sempre as mesmas moléculas compondo o sistema, mas se as moléculas tiverem átomos diferentes, substâncias compostas, ok? Então, por exemplo, neste copo aqui de água, que seria uma substância composta, pura e composta, eu só tenho água, só tenho moléculas de água. Portanto, é uma substância pura. E por que ela é composta? Porque a molécula tem átomos diferentes. Então, vamos seguir. Misturas são formadas por mais de um tipo de molécula. E o que acontece? Ela vai ter uma densidade diferente. Por exemplo, aqui, nesse becker aqui do lado direito, eu tenho no fundo eu tenho areia, no meio eu tenho água, em cima eu tenho óleo, densidades diferentes. Se eu tivesse aqui fusão, no caso do único sólido aqui que seria areia, temperatura de fusão variável, né? Temperatura de ebulição dessa substância aqui variável, né? Então, enquanto na substância pura, voltando, eu tenho densidade, temperatura de fusão e temperatura de ebulição constantes, nas misturas, justamente por elas terem mais de um tipo de molécula, todas essas características são variáveis. Então, as misturas também podem ser classificadas em homogêneas e heterogêneas. Homogêneas têm o prefixo homo. Homo, esse prefixo quer dizer igual. Igual na palavra homossexual, no qual as pessoas que se relacionam têm sexo igual. Então, homogêneas igual. E heterogêneas, no qual hétero significa diferente, casal heterossexual, um homem e uma mulher, sexo diferente. Entendido? Homogênea, ela só vai apresentar uma única fase, tipo, eu estou olhando esse becker aqui primeiro, que tem esse líquido azul. Eu olho para cá, eu só estou vendo o líquido, eu só estou vendo uma única característica, que é um líquido azulado. Então, eu digo que este líquido, ele tem uma mistura homogênea. Eu só estou vendo uma fase, um único aspecto visual. E as heterogêneas, quando eu olho para esse outro becker do lado direito aqui, eu estou vendo 3 fases. Eu estou vendo um óleo, estou vendo uma água, estou vendo uma areia. Então, eu falo que as substâncias heterogêneas, elas podem ter 2 ou mais fases. No caso desse becker aqui, eu estou vendo 3 fases. É o aspecto visual, é o que você está vendo. Então, as homogêneas, elas sempre vão ter uma única fase, chamada de monofásica. Então, quais as misturas que são homogêneas? Por exemplo, se eu misturar água e sal de cozinha, e misturar bem, eu depois só vou ver um líquido branco, transparente. Eu não vejo mais o sal. Então, passa a ser uma mistura homogênea. Se eu misturar água e álcool, a mesma coisa. Água e acetona, só vou ver uma coisa. Água e açúcar, um pouco de açúcar. Mistura até dissolver o açúcar inteiro naquela água. Uma única fase. Água e sais minerais, que é essa água que a gente pega da torneira, que é cheia de sais minerais. A gente olha para ela num copo transparente. A gente só vê uma única coisa, não vê os sais minerais. Mistura homogênea. Gasolina e querosene. Também mistura homogênea. Tanto que, há alguns anos atrás, quando eles queriam adulterar a gasolina, eles colocavam querosene, que era mais barato. E aí você olhava e não sabia, não dava para distinguir se tinha mistura ou não. E as heterogêneas são as tais que você vê mais de uma coisa. Por exemplo, água e óleo, você vê a água e vê o óleo. Uma pedra de granito ou de mármore, às vezes você vê a granulação dela, né? Você vê que tem mais de um componente.
água e enxofre, água, areia e óleo, como neste caso. Então, a gente consegue ver 3 coisas, 2 coisas. Então, quando a gente vê uma única coisa, a gente fala que é monofásica, uma única fase. Então, ela é uma mistura homogênea. Quando a gente vê 2 coisas, a gente fala que é bifásica. Quando fala que tem 3 coisas que a gente consegue ver, como nesse Becker aqui, a gente fala trifásico. E quando tem mais do que 3, a gente fala polifásico, muitas fases. Então, aqui tem tipo um resuminho, né? Substância pura é uma substância ou composto formado exclusivamente por partículas, moléculas ou aglomerados quimicamente iguais. Mistura é um sistema formado por 2 ou mais substâncias puras, chamadas de componentes. Então, uma mistura é formada por componentes diferentes. As misturas podem ser heterogêneas, quando tem 2 ou mais fases, como, por exemplo, óleo e água, ou pode ser homogênea, quando tem apenas uma fase, como água e açúcar, o ar atmosférico que a gente respira, que nós sabemos que tem vários gases misturados, né, que a gente só vê uma única coisa ou nem vê nada, né, porque o ar é transparente, ou deveria ser, e aí a gente não sabe que tem esse tanto de mistura. O próprio ouro, 18 quilates, que fazem anéis e joias, né, no qual ele tem 75% de ouro e 25% de outros metais. E aí nós temos uns exemplos, né? Por exemplo, na mistura heterogênea, a gente tem essas que a gente consegue enxergar como óleo e água, é bem visível, a gente consegue ver óleo e água. Mas o sangue, nós não conseguimos ver, mas ele é heterogêneo. Ele é composto por glóbulos brancos, ou leucócitos, hemácias, plasma, plaquetas, e aí a gente só vai conseguir ver com microscópio. Outra coisa que também engana a gente, além do sangue, é o leite. Quando a gente olha um copo de leite, a gente fala mistura homogênea, mas se você colocar um microscópio lá dentro, você vai ver que tem água, tem gordura, tem outras coisas. Então, ela é uma mistura heterogênea também. Então, são esses 2 exemplos aí que eu vou dar para vocês. O sangue, que vai nos enganar, que a gente vai olhar e vai dizer que é homogênea, mas não é, e o leite, ok? Então, mistura diferente de substância. Mistura, aqui nesse balão aqui, eu tenho oxigênio, nitrogênio, CO2, O2, H2O. É uma mistura, 2 ou mais substâncias. E substância? Num sistema, eu vou ter apenas ela. Só, no caso aqui, só oxigênio. Característica. Não existem misturas heterogêneas gasosas. É verdade isso? É. Por exemplo, os gases, você não consegue enxergá-los a fim de que você pudesse dizer que eles eram heterogêneos. Os gases, sempre quando eles estão em suspensão, eles sempre vão ser homogêneos. E, isso aqui eu já havia falado para vocês, as partes visíveis de uma mistura podem ser monofásica, bifásica, trifásica ou polifásica. Ok? Vamos adiante. Misturas homogêneas, voltando, né? Vou repetir, isso vai ficar daqui a pouco muito claro para vocês. São aquelas que apresentam um aspecto uniforme, como uma única fase, monofásica, podem estar nos 3 estados, líquido, sólido e gasoso. Né? O líquido a gente já viu, né? A própria água da torneira é uma mistura homogênea. Gasoso, o ar atmosférico é uma mistura homogênea. E sólido a gente viu agora o ouro, né? 18 quilates. Soluções são misturas homogêneas compostas de mais de um soluto diferentes, dissolvidos em um solvente. Então, por exemplo, eu tenho água, que é o solvente, que vai dissolver esse soluto aqui. Eu não sei se é um pigmento, um corante, né? E aí, essa junção de soluto e solvente, eu tenho uma solução.
Então, a gente está bem acostumado a usar solvente. Por exemplo, se a gente tem uma tinta grossa, a gente coloca um solvente ali. Tem uma guache que está muito grossa, a gente põe um pouquinho de água que vai dissolver, né? Os solutos são os pigmentos da guache, o solvente é a água. Se você está pintando uma parede e a tinta está muito grossa, você coloca água. Ou se a tinta for à base de óleo, você coloca querosene ou solvente, qualquer coisa assim. E aí, o que é uma solução? É uma mistura de solvente e soluto. Aqui tem o se liga. A olho nu, o leite e o sangue podem parecer homogêneos, mas no ultramicroscópio nós vemos que são heterogêneos. Então, o que são exemplos de misturas homogêneas? Soro fisiológico, a salmoura, que seria a água com sais, né? O próprio esse álcool hidratado, o álcool 70, que a gente está tanto usando nessa época de pandemia, que no caso eu tenho etanol 70% e água 30%. É uma mistura. Mas quando eu olho o vidrinho é uma coisa só, então é uma mistura homogênea. A atmosfera, né? O ar, que é composto por vários gases. O aço, essas bobinas aqui que vocês estão vendo, que é formada por 98,5% de ferro e 1,5% de carbono. Então, tudo isso aqui são exemplos de misturas homogêneas. Quando eu olho, eu vejo uma única coisa. Tipo, a água aqui é uma mistura, esse solvente aqui, ó, tô vendo uma única fase. E essa solução azul também, só tô vendo a mistura azul, não tô vendo mais de uma. Então, é uma mistura homogênea. E exceção, lembrando, o leite e o sangue. E aí, como é que a gente vai separar essas misturas homogêneas, né? Tudo que eu juntei, eu posso separar. Então, dá uma olhada aqui nesse sistema aqui que está borbulhando na sua frente, né? Eu tenho um balão, botei fogo aqui eu tinha água e sal. A água começa a entrar em ebulição, começa a passar por esse resfriador e vai pingar nesse recipiente aqui, ó. Então, água e sal vai entrar em ebulição, vai ferver, os vapores vão passar pelo resfriador, vão condensar e cair aqui. No final deste processo, eu vou ter água destilada do lado de cá, água pura do lado de cá, e os sais vão ficar do lado de cá. Isso aqui eu chamo de destilação simples, ok? Ela é empregada na separação de misturas homogêneas de sólido e líquido. Por exemplo, água e sal, água e sais minerais. Ok? Isso aqui a gente vê às vezes em casa quando a gente está fazendo comida. Você coloca a tampa da panela, a água bate na tampa e pinga no fogão. E se você deixar, a água vai toda embora, né? Vai molhar o fogão ali, ou vai sair em forma de vapor e vai ficar a comida lá no final sem o líquido. Então você consegue fazer essa separação. Então a destilação simples é feita em laboratório, é onde você consegue água pura, porque as substâncias puras são muito difíceis de você conseguir em ambiente comum, sabe? Ambiente normal. Só em laboratório que você consegue. Então, aqui neste caso, você conseguiria água, H2O, só H2O nesse recipiente. E você faria uma separação da água com sal, deixando sal neste balão e a água naquele outro recipiente lá. Chama-se destilação simples. Outro tipo de mistura homogênea, eu posso fazer uma destilação fracionada. Quando é que eu uso isso? Para petróleo, quando eu tenho líquidos misturados e que tem pontos de ebulição diferentes. Então, eu vou pegar uma fornalha, uma caldeira, vou dar o exemplo aqui de petróleo, né? O petróleo, aquela lama preta, lama entre aspas, né? E vou começar a colocar fogo. Ele vai entrar em ebulição e cada parte dele vai entrar numa temperatura. Então, por exemplo, aqui, a 20 graus já vai sair o gás do petróleo. Quando chegar a 150 graus, de tudo isso vai sair a gasolina. A 200 graus vai sair o querosene. A 300 graus sai o óleo diesel, que move os caminhões. A 370 graus sai o óleo lubrificante. E a 400 graus saem parafina, ceras, asfalto, piche.
Então, conforme a temperatura chega, aquele componente ele vai se desprender em forma de gás e aí é recolhido e separado do resto. Então, eu consigo fazer uma refinação de petróleo, refinar o petróleo e obter seus derivados. Outra coisa que consegue se fazer também, quando eu tenho pontos de ebulição diferentes, é fazer bebidas alcoólicas destiladas. Aqui, ó, uma refinaria de cachaça aqui, ó, ou de álcool, sei lá de que está fazendo. Coloca aqui a cana-de-açúcar, coloca fogo, o álcool vai evaporar primeiro do que a água, sei lá, e aí ele vai sair aqui, e aí ele é retido aqui. Então, é obtida a bebida alcoólica. A obtenção da cafeína, a obtenção de principais componentes do ar, também são feitos por essa destilação fracionada, em que, de acordo com os pontos de ebulição, as frações vão saindo. Isso é muito perguntado em vestibular, em concurso, a respeito deste petróleo e seus derivados. Vamos adiante. Fusão fracionada. Você sempre tem dificuldade de saber o que é fusão, né? Fusão é quando um sólido se derrete e vira líquido, né? Fusão fracionada. Então, por exemplo, separar misturas que tem vários sólidos. Por exemplo, um cara consegue numa mineração uma pedra, mas ele sabe ali que tem vários minerais. Ele pode começar a colocar no fogo, né? O calor. E o que primeiro entrar em fusão, ele retira. Aí depois fica o outro lá. Por exemplo, aqui, enxofre e areia. Ele coloca, aquece. O enxofre é o primeiro que entra em fundição, né? Que ele entra em fusão, ele se torna líquido. Ele escorre e no final ele ficou apenas com areia. Aqui nessa grande caldeira aqui, né? Parece que ele tem vários minerais. Aí vocês vão ter que se lembrar aqui dos símbolos químicos, né? Então, por exemplo, se eu tivesse tudo isso aqui misturado, vem os números aqui, né? Quando chegasse a 97,72 graus, a primeira coisa que ia entrar em fusão seria o sódio. Aí ele faria isso aqui, liberaria o sódio, saiu o sódio. Depois vem o chumbo, a 327. Quando chegasse a 327 graus, sairia o chumbo. Então, já saiu o sódio, saiu o chumbo. Depois, quando chegasse a 419, ia sair o zinco. Depois, quando chegasse a 660, ia sair o alumínio. A 961,8 graus, ia sair a prata. E quando chegasse a 1064, ia sair o ouro. Mas, no caso, como já teria saído todo o outro, já teria sobrado apenas o ouro dentro dessa grande cumbuca aqui. Tá? Então, isso chama fusão fracionada. Então, para misturas homogêneas, nós vamos ter três tipos de separação: destilação simples, destilação fracionada e fusão fracionada. Agora, a gente vai para as misturas heterogêneas. Aqui, ó, catação. Quantas vezes a sua mãe mandou você catar suas roupas que estavam lá jogadas no chão, né? Então, catar é manual, é usando a mão. Tá? Como as misturas heterogêneas você consegue ver as fases, né? A catação é manual, ou no máximo usando um instrumento, uma pinça, uma colher. Então, por exemplo, eu não faria, por exemplo, esse processo de catação para tirar pedra de um monte de areia. Aí seria ridículo, né? Imagina eu indo manualmente. Menos que fossem uma ou duas pedras, mas muitas eu não iria usar esse método. Mas, por exemplo, a menina aqui, ó, tá catando, a moça está catando o feijão, tirando as impurezas, tirando as coisas que não são feijão, selecionando apenas o que ela quer, que é o feijão. Isso também é muito usado para separar lixo reciclável, né, manualmente. Vocês veem na praia as pessoas pegando latinhas de alumínio. Então, isso é uma catação. Catapiolho, então tudo que é manual, que você faz uma separação manual, o nome dessa separação se chama catação. Essa aqui chama-se, o nome é difícil, mas não, a gente até faz em casa, olha só. Sabe quando a gente vai lavar o arroz? E aí a gente usa a água e às vezes umas coisinhas ficam boiando aqui sobre a água e quando a gente joga a água fora, a gente separa
por exemplo, uma palha, alguma coisinha que mais leve que o arroz, menos densa, joga a água, ela flutua e aí a gente joga a água fora e aí a gente separou o arroz daquela impureza. Então, levigação é quando a mistura é formada por substâncias sólidas de densidades diferentes. Então, uma flutua na água e a outra fica no fundo do pote, né, ou do utensílio. Utiliza-se uma corrente de água para separá-las. O menos denso sobe e é levado pela corrente de água. E o mais pesado, mais denso, fica no fundo do recipiente. Então, nos garimpos eles fazem muito isso, né? Eles ficam sempre trabalhando com água e esse recipiente aqui, então eles vão jogando e aí a terra, a areia vai saindo junto com a água e ele vai ficando só aqueles grãozinhos de ouro lá no final. Levigação, eu ligaria essa palavra à levitação, tá? Não é o nome correto, mas ele iria para cima, ele boiaria na água, mais leve boiaria e sairia, ok? Então, eu sempre vou formar duas substâncias sólidas de densidades diferentes, tá? Entre sólido e sólido, mais um menos denso que o outro, usando jato de água. Flotação. Flotação é quando a gente coloca, por exemplo, aqui areia e serragem, tá? Areia e serragem. Areia e serragem, os dois são sólidos. Como é que eu vou separar areia e serragem? Vou catar? Complicado, né? Então, o que ele faz aqui? Ele joga água nesse sistema, a areia é mais leve, a serragem é mais leve, vai ficar acima, e aí ele vai poder separar. Então, nesse sistema, né, de componentes sólidos, a gente vai inserir um jato de ar formando bolhas. Nesse caso aqui, desculpe, aqui esse exemplo está mal colocado, não é flotação. O que é isso aqui? Levigação, né? Está flutuando aqui. Menos denso está flutuando. Esse exemplo aqui não está correto. O que é flotação? Flotação é quando as bolinhas são ingerido um jato de ar que vai formar bolhas. E aí as partículas menores, mais leves, e elas vão se aderir a essas bolhas e formar uma espuma. Depois você retira essa espuma e retira a impureza junto. Então, por exemplo, aqui, ó, um tratamento de água. Eles jogaram um jato de água, a poeira, as partículas mais leves se aderiram às bolhas, depois eles passam um rodo ou passam em algum processo aqui, retiram essa camada superior dessa espuma e a água já separou desse tipo de impureza mais leve. Então, flotação é separação de componentes sólidos dos líquidos, inserindo jato de ar e formando bolhas. As partículas se aderem às bolhas de ar e depois essa espuma é dispensada, retirada. Se usa para separação de minerais, obtenção de corantes, combate à poluição dos rios, né? Às vezes eles jogam ar nos rios para que essa espuma se forme e eles consigam tirar. E também para tratar a água que a gente bebe e tratar os esgotos. Peneiração ou tamização. Peneira. Todo mundo tem uma peneira em casa, né? Separa sólidos maiores de sólidos menores, ou ainda sólidos em suspensão em líquidos. Por exemplo, os pedreiros usam essa técnica para separar a areia mais fina de pedrinhas, para separar a polpa. Aí a gente usa peneira para separar a polpa de uma fruta, de suas sementes, como maracujá, separar grãos mais grossos de farinha. Nesse caso aqui, a pessoa está peneirando uma farinha ou um açúcar, sei lá. Então, quando você, dependendo da malha da peneira, você vai separando os compostos por tamanho, tá? Também é chamado de tamização. É o uso de peneira para você separar substâncias heterogêneas. Dois sólidos de tamanhos diferentes. Separação magnética, olha que maneiro.
Utiliza-se um ímã quando um dos componentes da mistura é metal. Separação magnética. Passa o ímã e vai retirando o metal daquela mistura. Separação magnética. Ventilação. Passa-se uma corrente de ar pela mistura para que os sólidos de menor densidade sejam carreados, sejam levados, permanecendo sólidos mais densos. Por exemplo, aqui, ó, a pessoa está separando talvez as palhas do arroz dos grãos de arroz. Ela dá uma sacudidela e aí dá uma soprada e as cascas estão saindo e no final aqui sobra só o arroz descascado. Aqui, um amendoim, né, torrado, o cara tá dando um soprão aqui para tirar as casquinhas finas e separar as cascas finas dos grãos. Na indústria eles fazem muito isso, né, separar, esse tipo de separação é bastante utilizado em propriedades agrícolas para separar grãos como arroz, feijão, milho, café de suas folhas e galhos. Aqui no caso a gente está vendo uma máquina fazendo isso aí. Ela sopra um ar, você está vendo? Uma turbina aqui soprando um ar e essas partes mais leves vão saindo com o vento e vai ficando só o mais denso. A gente fala assim, mais leve chama-se menos denso, mais pesado, mais denso. Então, separa o mais denso do menos denso por meio de vento. Dissolução fracionada. Dissolver. Dissolver, você tem que ter um solvente. Então, como é que eu faria aqui? Eu tenho areia e sal. Os dois são sólidos. Mas só que eu sei que o sal consegue se dissolver na água, a areia não. Aí eu adiciono água, faço uma dissolução de uma dessas frações da mistura, no caso, dissolução fracionada, o sal vai se dissolver na água. Aí simplesmente eu passo agora a água com o sal e a areia por um filtro, a areia vai ficar aqui retida no filtro e eu vou ter água salgada. Aí, água salgada eu posso fazer uma destilação, que eu já mostrei para vocês. Então, quando eu dissolvo uma das parcelas, um dos componentes da mistura, então, dissolução fracionada, ok? Sedimentação e decantação. Por exemplo, no interior, muitas casas ainda não têm acesso à água. Elas têm que tirar água encanada, né? Então, elas têm que tirar água de poço, de cacimba, e às vezes, ou de rio, ou de açude, e às vezes essa água ela vem com poeira, ela não vem límpida, né? Ela vem com sujeira. Então, o que as pessoas fazem? Elas deixam paradinha a água, deixam quietas, aqueles sedimentos que estavam flutuando, elas, pela gravidade, ela vai cair, vai descer, né? Então, você vai ter agora duas fases, né? O líquido em cima e o sólido ficou embaixo. Então, sedimentar é quando o sistema fica em repouso e as partículas, o material particulado, vai se depositando na parte inferior do recipiente. E depois, o que é decantação, né? Decantação é quando você tira a água com muito cuidado para que não haja de novo a mistura e aí você consegue separar a sujeira da água. Então, isso pode ser feito simplesmente você vertendo aqui, né, a água com muito cuidado num outro recipiente, ou então você pode usar um sifão e você vai tomando conta que aquela água vai saindo até chegar no nível aqui da sujeira na qual você retira e aí você tem a sujeira de um lado e a água limpa de outro. Também é usado quando você tem líquidos que não se misturam, né? Sistema heterogêneo. Esse funil de bromo, você coloca os dois líquidos, deixa sedimentar, né? Você vê aqui nesse funil que você está vendo direitinho aqui a separação, onde é que ficou um e ficou outro. Aí você vai abrindo essa torneirinha com muito cuidado até chegar no nível, então você tira o primeiro líquido até chegar no nível do outro, aí fecha a torneira. E aí você consegue separar os dois líquidos. Então, para isso nós temos esse instrumento chamado funil de bromo, que a gente pode construir.
para separar dois líquidos. Centrifugação. Na casa de vocês tem algum equipamento que faz centrifugação? Tem, né? Tem a máquina de lavar, né, que centrifuga e separa o líquido do sólido. Então, em laboratório nós temos esse equipamento, a centrífuga, que também vai separar os componentes aquela falsa mistura homogênea que eu falei para vocês, o sangue, que eu falei, parece que é homogêneo, mas não é, é heterogêneo. Ao microscópio a gente consegue ver que ele é heterogêneo. Então, quando você centrifuga o sangue, que isso é feito em laboratório, nos exames de sangue, você consegue ter as partes do sangue separadas, hemácias, leucócitos e plasma e plaquetas, ok? É muito usado na indústria, para você separar sólidos de líquidos. Filtração, também é uma coisa bem comum na casa da gente, né? Passar no filtro, a gente costuma passar o café. A gente nem fala passar café no filtro, a gente só fala passar café. Na verdade, quando a gente joga a água no pó do café, a gente vai fazer uma infusão ali, né? Vai tirar o componente e o grão vai ficar retido no filtro. Isso também, naqueles filtros antigos de barro, ou filtro de torneira, né? A água vai passar por aquele filtro poroso ali, a sujeira vai ficar retida e só vai passar o líquido, né? Então, isso é bem comum na casa da gente, a gente filtrar. Às vezes a gente até está filtrando para filtrar alguma coisa. Você passa, às vezes, até num paninho, num pano de prato limpinho, para você poder tirar, por exemplo, queijo. Queijo é feito a filtragem dele para reter a parte sólida e tirar o soro do queijo, é feito em pano, às vezes, em fazendas. Filtrar é passar por um filtro, fácil. Separa o sólido do líquido. Aqui nós temos evaporação, está acabando nossa aula. A evaporação é deixar que o líquido evapore naturalmente. Isso acontece muito em salinas. A água do mar, ela é represada em sistemas e deixa o sol bater. Aí o sol vai evaporar o líquido e no final o sal do mar vai ficar ali no fundo, eles raspam com o rodo, processam e vendem para a gente usar na comida. E a evaporação também, a roupa, né? Quando a gente lava também, o processo de evaporação. A roupa, o tecido está misturado com água e depois a gente consegue separar isso aí secando a roupa. E o último aqui é um resumão de tudo, né? Então quando você tem sólido líquido, mistura sólido e líquido, você pode usar uma destilação simples. Lembra-se, tocar fogo, deixar entrar em ebulição, o líquido passa para cá e o sólido fica no balão. Você pode usar decantação, você pode usar centrifugação, você pode usar uma filtração. No tratamento de água, você pode usar a floculação, quando se põe aquele sulfato de alumínio, né, que agrega a poeira e aí acaba descendo, né, sedimentando. Quando você tem líquido, você tem também o processo de decantação, naquele funil de bromo, né? Você também pode fazer uma destilação simples. Quando você tem gás, você pode fazer uma filtração, gás e sólido, você pode fazer uma filtração. Isso é muito comum nos aparelhos de ar-condicionado e também no aspirador de pó. O filtro do aspirador de pó, ele puxa o ar e aí ele retém o sólido no filtro, né? Sólido, quando você tem sólido, você pode fazer catação, você pode fazer separação magnética, você pode fazer ventilação, dissolução fracionada, levigação, flotação, que é flutuação, fusão fracionada, ok? Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. Eu espero que tenha sido bem clara essa aula. Um beijinho para todos.